Olá, começa agora mais um Sala de Estar. No programa de hoje nós vamos falar sobre o uso das tecnologias e como elas interferem nos relacionamentos amorosos e também nos relacionamentos entre pais, filhos, amigos. Não é novidade para todos nós que a tecnologia veio para ficar. E aí eu me refiro a tablets, telefones celulares, smartphones, iPhones. Tudo isso mudou a vida das pessoas, deixando mais fácil e prática. Mas, por outro lado, nós temos um problema que vem acontecendo, que é o uso das tecnologias e como elas interferem nos relacionamentos. O nosso programa de hoje é sobre isso, nós voltamos em instantes. Volta com o Sala de Estar e no programa de hoje a minha convidada é a psicóloga e coach Andréa Ferreira. Seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui participando desse programa. Que bom. Andréa, eu queria começar te perguntando se a tecnologia realmente vem fazendo com que as pessoas fiquem mais isoladas. Por um lado é muito bom, mas por outro lado eu acho que ela tem feito com que as pessoas se relacionem de uma forma real, pessoal e presente, um pouco menos, né? Na verdade, muita coisa que antes era necessário fazer um contato pessoal se resolve e acontece de um modo mais rápido, o que vem facilitar, né? Mas também dificulta e começa a gerar outras situações, como o afastamento, o não lidar no dia a dia com outras competências, exigir outras competências que o comportamento e num contato real, presencial, seria necessário. Né? Então, vem facilitando por um lado, mas deixando as pessoas num certo conforto de estar presente. É correto a gente falar que as pessoas estão ficando antissociais com o uso de todas essas tecnologias? Ou é um pouco prematuro usar esse termo? Talvez seja assim, a gente precisa medir a situação e como cada um está se relacionando com essa novidade, com essa situação, né? Mas merece atenção isso na medida que eu deixo de fazer coisas que eu era acostumado a fazer em função de eu estar envolvido com, seja qual for a tecnologia, né? Uma coisa que a gente percebe bastante, principalmente entre os jovens, é que muitas vezes os jovens estão deixando de sair de casa para ficarem sempre conectados. E existem outras situações deles não estarem também em casa, mas sempre conectados. Eles estão num grupo de 5, 6, 10 jovens adolescentes, mas ninguém está prestando atenção no outro. Eles estão ali de corpo presente, mas estão o tempo inteiro conectados num telefone. Né? Esse relacionamento, esse tipo de relacionamento não pode ser um pouco prejudicial, principalmente nessa fase, que é uma fase, às vezes, pode-se dizer um pouco perigosa. E, na verdade, que relacionamento é esse? Onde eles estão ali, mas eles não estão fazendo algo em comum, né? Às vezes até podem estar conversando entre eles por ali ou jogando, mas de fato eles não estão construindo alguma coisa do grupo, né? Então isso merece atenção, sim, na medida que, novamente, ele deixa de demonstrar ali no grupo a emoção, deixa de vivenciar situações que ele precisa resolver no mundo pessoal. Né? Então, ele está no grupo, mas não está fazendo coisas com o grupo. Com o grupo. Existem algumas doenças novas que surgiram, assim como existe o dependente químico, que existe o dependente, a pessoa que é viciada em tecnologia, é viciada em estar conectada à internet o tempo inteiro. Como é que é possível se aperceber e ajudar essa pessoa, né, porque às vezes a gente não consegue se dar conta quais são, né, pelo fato de se conectar muito tempo, ficar conectado muito tempo, a gente não, os pais e parentes e amigos não conseguem se dar conta de que sintomas seriam esses para diagnosticar tudo isso. E muitas pessoas, a gente tem relatos até de pessoas conhecidas e amigos,
que ficam até altas horas na madrugada, quer dizer, no outro dia tem que trabalhar, compromete a sua qualidade no trabalho também. De que forma que a gente pode começar a prestar atenção nisso para saber se essa pessoa tem ou não tem uma síndrome que desenvolva a partir disso, Andréia? É justamente essa relação com as outras coisas, né? Na medida que o uso dessas tecnologias passam a interferir em outras coisas, no jovem, no desempenho escolar, no estudo, no próprio relacionamento dele, aí ela passa a ser um perigo e pode estar se direcionando para uma doença, né? Como é que eu observo isso? O meu emocional, as minhas reações, eu posso estar mais irritado, eu deixo de fazer coisas em função de estar ligado a uma tecnologia, não vou a lugares onde eu não consiga acessar, né, onde eu não tenho acesso, eu deixo de ir nesse lugar porque eu não vou conseguir lá ter acesso ao que me interessa nesses pontos. O uso contínuo, né, em termos de horas, se isso ultrapassar uma carga horária e for frequentemente, né, não é porque no final de semana tu quis passar, se estendeu, isso isolado não representa uma doença, mas se isso for frequente, é um motivo de atenção. E o próprio, quando a pessoa for questionada sobre isso, ela se irritar, ela não aceitar, então ela está num momento de que é importante ter um olhar, ter uma ajuda ou alguém poder dar esse suporte para ela. E isso tem que ser tratado? É como um dependente químico, é como um usuário de outras situações, ele também merece. E às vezes, o que acontece? A gente escuta muito as pessoas dizerem, não, a hora que eu quero, eu desligo tudo e fico... né? Desconectada. Desconectado. É como o alcoolista também diz, eu quero parar de beber, eu paro, né? Então, só que quando ela se dá conta, ela não consegue parar, né? Então, também merece um trabalho, merece uma atenção, sim. Esse tratamento, ele é feito só com a terapia, né? Ou esse tratamento tem que vir aliado também de uma terapia medicamentosa? Vale uma avaliação, né, Luciane? Tudo tem o bom senso, mas uma terapia para a pessoa entender a serviço de quê, né? Que lugar essa tecnologia, o uso em excesso está ocupando na vida dessa pessoa, né? Porque às vezes eu deixo de fazer coisas que eu tinha dificuldade e eu me encontro, então, por esse canal, uma nova forma de viver. Isso é muito comum de encontrar parceiros, né, por chats, por pontos, né, assim, e conhecer virtualmente, né? O que me dificultaria, se eu tenho sou mais tímido, tenho dificuldade de me relacionar, me facilita o canal, né? Então, ela vem muitas vezes a serviço de alguma coisa que me dificulta. A gente pode dizer que a tecnologia, em alguns pontos, acaba servindo como fuga para as pessoas? Pode. Deixarem de ter o convívio social, porque muitas vezes no convívio social elas vão ter que lidar com problemas que elas não gostariam ou não querem realmente lidar com esses problemas, então elas usam a tecnologia como uma fuga. No convívio social, eu preciso ter comigo um conjunto de habilidades, né? Entre elas, atitude, administrar respostas, administrar conflitos, ouvir não, né? Então, é uma série de coisas que eu preciso lidar, ao passo que no mundo virtual, eu posso chegar ali, acabar um relacionamento e colocar offline e eu não preciso da explicação e nem ouvir nada, né? Ou eu vou pedir para um colega no trabalho uma ajuda para alguma coisa, eu coloco ali, faço a minha solicitação e eu não vejo a reação dele, a emoção que ele está colocando, né? Então, por esse meio, fica mais fácil e eu não preciso lidar com a resposta do outro. Mas, por outro lado, também eu perco, né? Porque eu deixo de ver uma resposta positiva ou negativa, onde eu poderia fazer uma intervenção, né? E nesse ponto, daí, as pessoas não crescem, né? Emocionalmente, não amadurecem, porque perdem muito desse contato de pessoa a pessoa, né? Porque a gente tem que aprender
a lidar com essas situações, a aprender a administrar esses conflitos na vida da gente pro resto da vida, né? E quem consegue viver sem se relacionar? Sim. Não existe situações para a gente fazer onde não envolvam outras pessoas, seja na vida pessoal, seja no mundo do trabalho, nós precisamos, né? E na medida que eu vou me isolando, eu vou deixando realmente de me desenvolver e estar melhor para conquistar outras coisas. Sim. Tu, na tua experiência de psicóloga, Andréa, tu acredita que é possível um relacionamento virtual, que começou de forma virtual, ser verdadeiro e avançar? Ou é um relacionamento que começa ali, mas ele não ganha muitas proporções? A gente vê casos de relacionamentos que começam de forma virtual, em uma rede social, vão indo, e as pessoas acabam se conhecendo. Mas será que isso realmente é um amor que possa se acreditar nele? Eu vejo que ele vem com a modernidade, né? E é um meio de se conseguir encontrar pessoas. E eu vejo que é possível, sim, né? Mas disso, para ele acontecer, ele precisa sair do virtual. Do virtual e para o real. Então também exige das pessoas a maturidade, existe elas se experimentarem também na medida que forem se conhecendo e se aproximarem pessoalmente. Elas vão ter que vivenciar outras coisas, que no mundo virtual, até assim, a gente sabe situações, outro dia eu estava escutando, a gente conversamos todos os dias, a gente já se conhece muito, mas quando chega no presencial, de fato, começa a vir aquela rotina, começa a surgir hábitos que naquela conversa de 1 hora, 2 horas ou quanto for, tu não estaria percebendo. Né? Então, aí eu vou precisar dar espaço para isso, para eu saber se realmente isso é um amor. Né? Assim como nessa caminhada pessoal também vai se experimentando e a convivência vai trazendo coisas diferentes. Né? Isso não pode ser um pouco perigoso, eu acredito que seja, no que se refere a esses relacionamentos virtuais, no sentido da pessoa demonstrar uma certa personalidade no mundo virtual e no presencial demonstrar outra completamente diferente, né? A gente tem casos de pedofilias aí, né, imensos, né, coisas que surgem através desses relacionamentos virtuais e de outros encontros via redes sociais e tantas outras. Então, isso também é um ponto que os pais devem ficar atentos, né? Com certeza, né? Não só pais, né, mas como homens, mulheres, todo mundo, né? Eu não acreditar de fato, ou não me entregar de fato a tudo que está acontecendo, né? Porque assim como pode vir uma pessoa e ser muito sincera e estar falando de fato e se apresentando como ela mesmo é, pode vir aquela pessoa que está usando outro nome e falando outras coisas, né? Que vão precisar ser investigadas, ela vai precisar conhecer. Tá certo, a gente vai fazer uma pausinha para um pequeno intervalo. Em instantes a gente volta conversando mais sobre relacionamentos e uso de tecnologias. Em instantes. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Foi pensando assim que o governo federal firmou um importante pacto com os governos municipais, formando mais de 314 mil professores em todo o país para que todas as crianças brasileiras até os 8 anos de idade saibam ler, escrever e realizar as 4 operações matemáticas. Acesse mec.gov.br e saiba tudo sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Com o caminho de oportunidades, nossos filhos crescem com o Brasil. Já imaginou morar num lugar onde as pessoas passam férias? Um lugar onde o sol brilha o ano inteiro. E que tenha tudo o que você precisa para relaxar. Já imaginou morar num lugar onde existam praias incríveis? Ao lado de montanhas deslumbrantes. Um lugar onde você tenha contato com a natureza, mas também com a energia das cidades. Um lugar em que você possa conhecer um sabor por dia e fazer novos amigos onde quer que você vá.
Você é uma pessoa de sorte. Você já mora nesse lugar. Viaje por todo o Brasil. Você vive em um país perfeito para viajar. O FIES é um importante instrumento para ampliar o acesso ao ensino superior. Quem aderiu ao programa até 2014 pode ficar tranquilo. O sistema permanecerá disponível até 30 de abril e todos terão assegurado o aditamento de seus contratos. Além disso, o governo abriu novas vagas neste ano, priorizando cursos com qualidade. Esse é um compromisso. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação, Governo Federal. Estamos de volta com o Sala de Estar no programa de hoje, recebendo a psicóloga e coach Andréia Ferreira, e o nosso assunto em pauta é o uso das tecnologias e os relacionamentos. Andréia, é possível a gente falar que a pessoa que tem muito acesso às redes sociais, que está sempre conectada, ela é uma pessoa mais solitária, ou essa solidão dela não tem nada a ver com a sua vida pessoal, sua vida presencial, não pessoal, perdão? Eu não diria que estar conectada represente a solidão, né? Porque ela pode estar muito conectada e ter uma vida social, se relacionar positivamente no meio que ela convive, né? Então eu não associo a isso. E sim ao comportamento dela, né? Se ela deixar de conviver, se ela deixar de fazer essas coisas, aí podemos falar dessa pessoa solitária. Então. Uma questão que chama a atenção da gente hoje é o grupo de terceira idade, que era um grupo antes que não tinha acesso às tecnologias, né, e os vovôs, as vovós, né, com a vontade de se conectar, muitas vezes a netos que estão distantes, a familiares que estão distantes, e até em busca de alguns relacionamentos pessoais, vem fazendo bastante uso da internet. A questão que eu te pergunto é o seguinte: muitas vezes essas pessoas na terceira idade são muito solitárias, muito sozinhas e ficam muito suscetíveis a essa fragilidade. Toda essa conexão com esse mundo, né, com esse mundo virtual, pode trazer algum risco para elas? De que forma que é possível até os familiares perceberem, não, minha mãe, meu pai está caindo numa cilada, né? Como é que as pessoas podem se dar conta disso? Porque a pessoa mais idosa, ela fica muito carente, né? E às vezes muito à margem da sociedade, porque as pessoas não têm paciência com ela, e a internet não deixa de ser uma forma deles estarem se distraindo e buscando coisas novas, né? Uma companhia. Uma companhia. Assim como o jovem, os pais precisam orientar, então falando da terceira idade, também vale essa investigação, até por ser um uso novo, onde eles estão aprendendo e onde é mais seguro estar conectado, né? Então vale quem estiver junto observar, acompanhar, assim como também se faz quando vai ao banco, que não dá senha para ninguém, também vale essas orientações para essa situação, né? Que ele precisa conhecer, ele está se experimentando num mundo diferente e pode realmente sofrer as consequências disso, né? Mas por outro lado também, por ser uma pessoa que de repente saia menos, se envolva em outras atividades, é uma forma de ver o familiar que está distante, acompanhar os netos que podem não morar na mesma cidade. E aprender tudo isso também é um ponto positivo, né? E é um desafio para eles, né? Eu tenho visto outro dia uma pessoa, né, uma senhora disse, estamos começando nossa aula de informática para entrar, né, para começar a acessar. Então também eles estão se experimentando e buscando acompanhar tudo isso que está acontecendo, né, e usar desse recurso a seu favor. E isso para a terceira idade é muito bom, né? Porque durante muito tempo eles não tiveram acesso à tecnologia, porque não existia essa tecnologia. Não conhecia, né? E hoje isso para eles é importante, né? Até porque se eles não souberem um pouquinho, aí eles ficam excluídos realmente, né? É uma forma de se reinventar, né? De acompanhar as mudanças e desfrutar um pouco disso, né? Mas por outro lado, como toda modernidade vem, também cada um poder pensar e poder dar o limite até onde quer ir, né? Porque na medida que as coisas vão surgindo,
a gente vai tendo uma pressão em cima de que eu preciso ter, eu preciso acompanhar, eu preciso estar nessa rede social, eu preciso ver aquelas coisas e vai se sofrendo tudo isso, né? Então, até onde eu também estou disposto a ir, né? E esse que é o controle que cada um pode fazer, né? Não eu ir em função de que está aqui, está... as pessoas, os meus amigos estão todos conectados e eu preciso dar conta disso. Até onde realmente eu quero usar e ir nesse sentido. No que se refere à conexão, existe um tempo indicado para que eu fique conectado diariamente ou eu que tenho que saber me dosar no que se refere a isso? Eu preciso medir o meu tempo, né? Assim como em todas as situações, né? Se eu ficar muito tempo numa televisão, se eu ficar muito tempo numa atividade, eu preciso dar o meu tempo, né? Mas se a gente exceder uma carga horária diária, e isso for diário, né? Então, aí sim, eu preciso dar uma atenção e eu preciso... ficar atento mesmo a isso e fazer alguma coisa diferente. Esses tempos eu ouvi um comentário, eu estava lendo uma pesquisa que falava sobre atividades cerebrais e dizia justamente sobre essa questão, que o fato de tu estar conectado na internet durante muito tempo te estimula muito, né? O cérebro recebe muito estímulo e tu fica num estágio de agitação muito grande, né? E que isso muitas vezes não é bom para as pessoas. Mas, por outro lado, as pessoas também têm dificuldade em saber essa dosagem. Como que eu vou saber se eu estou ficando muito agitada ou se aquilo está me fazendo mal? As pessoas não conseguem ainda fazer esse paralelo entre um e outro, né? É verdade, e vem todo o acesso à informação e quanta informação ela vai buscando e de uma informação ela já vai se direcionando a outra e aquilo gera mais curiosidade e ela começa a investigar e quando vê ela não consegue parar. Sim. Né? Então a dosagem disso é poder fazer esse meio campo, é eu poder assim, bom, até tal momento eu vou ler, eu vou pesquisar, depois eu vou desligar, eu vou dormir, ou eu vou para minha família que está lá na sala fazendo um outro programa, ela conseguir dar um limite. E se for necessário, se ela sente que tem essa dificuldade, é realmente estipular um horário, até onde eu vou ir. É até as 10, é até a meia-noite, é cumprir um horário mesmo. No que se refere às crianças, eu me refiro a crianças até 5, 6 anos de idade, que ainda estão em fase de formação e eles estão nessa fase também de descoberta, né? Mas eles usam as tecnologias com muita facilidade, né? Até que ponto isso é prejudicial e até que ponto os pais devem ficar atentos para tentar dosar tudo isso? Também vale como o programa de TV, que não é para a idade deles, né? Então, é a presença dos pais e vale os pais estarem acompanhando, jogando, mas também oferecer outros recursos. E muitas vezes aí cabe aos pais, inclusive, chamá-los para uma outra atividade que seja atrativa para eles, né? Porque às vezes isso se torna confortável, porque na medida que a criança está ali com um jogo, está assistindo um vídeo, ela está ali e é possível fazer uma série de outras coisas, né? Então, cabe a isso fazer parte do desenvolvimento, assim como outras atividades, e poder dosar e se incluir em outras brincadeiras, outras programações que sejam interessantes, para poder colocar aquilo como algo mais e não como o prioritário. Sim. Eu encontrei uma pesquisa aqui, André, queria que tu falasse um pouquinho a respeito desses dados que eu vou te colocar. Uma pesquisa que foi divulgada pelo Journal USA Today,
concluiu que existe uma troca exagerada de informações, principalmente entre, aí que vem o dado que me espantou, 18 e 24, acho que está normal, entre 18 e 24 anos. Agora, entre 30 e 34 anos, essas pessoas se comunicam muito através de torpedo, né, chat, redes sociais, e 30 e 34 já está numa idade bem madura, não é aquela coisa de adolescente ficar conectado muito tempo e dar muita atenção a essa questão, né? Como é que tu visualiza isso? O que eles estão buscando ali, né? Qual é a relação, o que eles estão se organizando em prol em nome dessa atividade. Porque o que ele cita aqui também é que assim, essas pessoas que ficam conectadas muito tempo se tornam pessoas muito chatas de conviver, cansativas, e são pessoas que cobram muito e recebem muita cobrança de relacionamentos. E aí ele fala tanto relacionamentos pessoais como em relacionamentos de trabalho. Eu acho que é um dado que preocupa, né? Porque no que se refere a relacionamento pessoal, se tu tem uma vida pessoal bem estabilizada, seja com namorado, né, família, casamento, é preocupante também, porque isso pode se desestabilizar. E o que te leva a usar tanto esses outros recursos, né? Então, o que representa todo esse lado na vida dessa pessoa? Né? Como é que ela está administrando o relacionamento dela? E, na verdade, é isso. Quanto mais a pessoa fica se distanciando, quanto mais conectada ela está e menos ela está convivendo, isso vai se tornando mais difícil. Isso mostra que alguma coisa depois não vai bem também nos relacionamentos. Né? De que ela está usando outros meios para se relacionar ou chegar nas pessoas. Que, então, tu está trazendo essa faixa etária mais velha. Sim. Porque entre os mais novos a gente até entende. Agora, entre eles são frutos, né, desse... Entre os mais velhos, acho que é um dado que assusta, né? Quem fez essa pesquisa foi o Kate Clapton, que estuda a interação social, e durante um bom período de tempo ele filmou espaços públicos nos Estados Unidos que mostram as pessoas fazendo várias atividades. A gente até selecionou umas imagens que a gente vai colocar para vocês aí de casa poderem ver, onde as pessoas estão em restaurantes comendo, se alimentando e com o telefone do lado e sempre conectadas, atravessando a rua, caminhando, em várias situações usando o telefone. Então é um vício o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. O que tem ali que tu não pode perder, né? E na verdade o que você está perdendo na medida que está tão conectada. Sim. Porque tu está ali num grupo de amigos e aí tu está optando em te conectar e perder o que estão vivenciando ou deixando de vivenciar, né? Porque tu está abrindo mão de conviver, de conversar com as pessoas que estão ali e de desenvolver mais esse relacionamento. Sim. Uma questão que chama atenção é que hoje em dia as pessoas quando saem gostam muito de tirar fotos o tempo inteiro e tá sempre postando de imediato essas fotos nas redes sociais. Às vezes eu me questiono e me pergunto se isso não demonstra uma certa infelicidade dessas pessoas. Por que eu preciso demonstrar para um grupo de 300, 500, 2.000 amigos que eu estou fazendo alguma atividade e estou feliz, né? E, no entanto, eu estou conectada, né, à tecnologia, mas eu não estou dando atenção a essas pessoas que estão ao meu redor. De fato, como é que eu estou aproveitando o momento que eu estou vivendo? Não aproveita. É para representar na fotografia ou eu estou curtindo? E por que eu tanto preciso representar? Para quem eu quero mostrar? E aí vem essas questões. Às vezes eu quero encaminhar que alguém veja que eu estou bem, porque algum relacionamento que eu não resolvi bem, eu mostrando essa foto, eu digo, represento como eu estou. Né? Então, também se usa desse caminho para mandar alguns recados que eu não consegui dar pessoalmente. E é possível a gente dar alguma dica para o pessoal lá de casa que está nos assistindo de como dosar um pouco esse uso da tecnologia? Tudo tem o bom senso. Né? Para a gente tirar o proveito disso é realmente que eu consiga aproveitar o momento que eu estou com os meus amigos, o momento que eu estou com a minha família,
sem deixar que esses outros pontos atrapalhem, né? Então, se eu precisar colocar hora, na minha família mesmo, algum momento que a gente tenha algo em comum, então que a gente faça marcando horários para cada um ter as suas tecnologias e o momento de que todos possam fazer alguma coisa juntos, seja assistir um filme ou jogar ou alguma outra coisa, né? Então, realmente, eu cuidar quando eu estiver deixando de fazer outras coisas que eu sou acostumado ou que me dava prazer e que eu não me sinto mais atraído. Então, eu preciso dar uma atenção e buscar uma outra forma de me relacionar com a tecnologia. E eu acho que vale dizer aquilo, assim, é aproveitar o momento, né? Que ele é agora e, de repente, depois eu não vou poder resgatar. Sim. Para que a gente possa finalizar, tu acredita que o uso excessivo dessa tecnologia pode atrapalhar o desenvolvimento profissional das pessoas no ambiente de trabalho? Porque as pessoas ficam tão conectadas que quando elas vêm para o trabalho, elas não conseguem se desconectar. Isso pode atrapalhar, ser prejudicial? Pode, pela produção dela, pelo nível de resultado que ela está mostrando, porque se ela não consegue parar com aquilo ali, ela pode, inclusive, em termos de tempo, não cumprir o que ela precisa para entregar até o final do dia ou até o final da semana. Sim. Então, ela pode sim interferir. Tá certo, André. Eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Sala de Estar. Foi um prazer te ter aqui. Quem quiser entrar em contato contigo pode fazer através de que telefone? 9167-6189. Tá certo, a gente vai colocar o telefone para o pessoal aí no vídeo, quem quiser entrar em contato com o André para esclarecer alguma questão referente a isso e para perguntar sobre outras coisas também. No programa da próxima semana a gente vai continuar falando sobre o uso de tecnologias agora no ambiente de trabalho. E a minha entrevistada é a Odete Chilabitz, que é administradora e gestora de pessoas. A gente se vê na próxima semana, eu te espero. Tchau, tchau.